Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fraude no Banco Master. Daniel Vorcaro é preso ao tentar fugir do Brasil após provocar rombo de 12 bilhões de reais. Sujeira pra todo lado. Escândalo pode atingir em cheio nomes do Centrão e de governadores como Cláudio Castro e Distrito Federal. O governador Ibanez precisa dizer à população do Distrito Federal por que queria comprar tanto o Banco Master. A insistência de Derrite. PL antifacção chega à quinta versão e ainda mira no enfraquecimento da Polícia Federal. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais, nesse dia 18 de novembro de 2025, terça-feira, em que a gente começa, claro, falando da operação da Polícia Federal que prendeu hoje o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no aeroporto de Guarulhos. Chico Sá, muito boa tarde para você. Os investigadores disseram que ele estava tentando fugir do Brasil num avião particular, né? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, audiência. É aquela cena meio novela Vale Tudo. Você, Chico, juro que a gente não combinou, mas antes de você chegar eu falei isso pro pessoal. Exato. Ele tentou repetir, mas telepatia não conseguiu, né? total. A gente é noveleiro, gosta de dramas, séries, etc. É bom para entender o Brasil. Né? Ali mudou um pouco o roteiro do Vale Tudo, né? Ali a Polícia Federal chega no tempo certo. Na novela, ele ainda foge. O Marco Aurélio foge, dá uma banana pro Brasil. O banqueiro picareta não teve tempo de dar a banana pro Brasil porque a Polícia Federal chegou antes. A mesma Polícia Federal que tem um bocado de gente de olho nela, tentando freá-la, tentando fazer com que ela não tome providências como essa para pegar o banqueiro. Perfeito. Daí você começa a ver qual o interesse de parar a Polícia Federal. Por que o Derrite quer parar a Polícia Federal? Por que o Tarcísio de Freitas quer parar a Polícia Federal? Por que o Ciro Nogueira quer parar a Polícia Federal? Por que o Arthur Lira e outros? Basta ficar de olho no que a gente vai mostrar aqui, nas ligações perigosas, e perceber que lá estão todos que querem paralisar a Polícia Federal. É isso, Chico, você foi didático, certeiro aqui. Vou trazer um pouco do contexto antes da gente ir diretamente a Brasília. Só para trazer aqui, a defesa do Vorcaro nega que ele estava fugindo do país. Foi o que a questão da fuga foi o que a investigação disse, né? Mas a defesa disse que não, que ele estava com um voo marcado para Dubai, nos Emirados Árabes, e que ele pretendia se encontrar com uma parte dos compradores do Banco Master. Só para trazer, então, essa questão da operação, a qual, né, o Vorcaro foi alvo, é uma operação que mira a venda dos títulos de créditos falsos. A gente falou muito sobre isso aqui, mas só para reforçar, a instituição emitiu CDBs, são aqueles investimentos de renda fixa, né? Você empresta dinheiro para o banco e recebe os juros sobre esse valor que foi investido. Então, esses CDBs emitidos, eles vinham com a promessa de pagar para esse cliente até 40% acima da taxa básica do mercado. Você imagina, um banco novo que estava oferecendo isso, né? Então, esse retorno era irreal. Irreal. O investidor ia ali no cardápio, né? Passava por todos os bancos, chegava ali. Por que esse Master está com essa vantagem toda? Isso. Nessa mesma operação, Chico, os policiais federais estão cumprindo 5 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão. A gente já teve 4 diretores que foram presos na casa do Augusto Lima, que também é sócio do Banco Master, então você vai ouvir bastante esse nome aqui para a gente prestar atenção. A Polícia Federal encontrou na casa dele R$1.600.000 em espécie. Vamos chamar a Heloísa Vilela lá em Brasília. Banqueiro guardando dinheiro em casa.
Banqueiro... Impressionante. Como é que o banqueiro, se é dono do banco, se cuida do banco, guarda dinheiro em casa? Que banco é esse? Elô, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Olha, eu queria de cara dizer duas coisas para vocês. Uma é que hoje a gente começa a falar de uma história que, se for investigada até as últimas consequências, vai trazer tanta novidade que eu desconfio que a gente vai falar disso o ano inteiro, porque isso vai pegar gente de todas as esferas que vocês podem imaginar. E a outra coisa é que eu estou aqui no epicentro dessa história toda, porque isso tudo se junta e passa aqui pelo Congresso Nacional, pelas influências e amizades com a classe política. Então, tem muita coisa para a gente destrinchar. Aqui debaixo de mim, no andar de baixo, está acontecendo ainda agora a reunião do Colégio de Líderes, os líderes de cada partido com representação aqui na Câmara, reunidos com o Hugo Mota para discutir esse texto do DERIT. Sabe quem está dentro da reunião do Colégio de Líderes, onde deveriam ter apenas deputados líderes do Congresso? O Cláudio Castro, governador do Rio, e o Caiado, também governador de Goiás, estão presentes nessa reunião. Cláudio Castro, que foi pego hoje nessa operação, ainda não foi nomeado como um dos responsáveis, mas foi a Previdência do Rio de Janeiro, dinheiro da Previdência dos aposentados do funcionalismo público carioca, que ele jogou dentro do Banco Master, mais de 1 bilhão, sabendo que o banco estava em dificuldades, era insolvente. Então ele jogou dinheiro do funcionalismo carioca nessa aventura. E por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, essa lei antifacção quer pegar esse tipo de crime também. Não é só o bandido que faz tráfico de drogas, é também o pessoal que faz tráfico de influência e que mexe com esse tipo de operação fraudulenta, criminosa no mercado financeiro. O Cláudio Castro colocou dinheiro dessa Previdência em papéis que não tinham nem aquele fundo garantidor do governo federal. Então tem muita coisa para ser discutida, inclusive a chamada independência do Banco Central, que pelo projeto da direita é independência do povo, independência do Estado, independência dos nossos interesses, é total dependência do mercado financeiro. Mais do que nunca ficou provado, a gente precisa de um Banco Central que seja uma instituição de Estado e que vá investigar esse tipo de coisa, porque mudou a direção do Banco Central e esse caso veio à tona e explodiu. Não sei se é coincidência, mas eu acho que são alguns dos assuntos que a gente tem que discutir. Vamos discutir, Elô? Perfeito, eu vou aproveitar que você puxou esse gancho do Rio de Janeiro, Chico. Vou trazer um pouco da contextualização. Elô já explicou super bem também, mas é importante a gente reforçar aqui, né, que sob o comando do Cláudio Castro, o governo do Rio de Janeiro ignorou os alertas do Tribunal de Contas, continuou investindo no Banco Master. Então, a gente tem aqui a manchete na nossa tela do nosso site, o Rio Previdência, que é esse fundo responsável, como a Elô estava explicando aqui, pelo pagamento das aposentadorias, né, pensões dos servidores inativos, aplicou 2 bilhões e 600 milhões de reais em fundos ligados ao Banco Master. Então, para se ter uma ideia, o que o Cláudio Castro fez? Aportes, são 16 aportes, aqui para ser bem exata, de dinheiro entre maio e julho, um intervalo de 66 dias que a gente está conversando aqui, tá? E somam mais de 1 bilhão de reais. Vou colocar aqui na tela, Chico e Elô, uma publicação do líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, falando das redes sociais dessas aplicações acontecendo mesmo depois do TSE apontar essas irregularidades. Então, ele ressalta que o Vorcaro foi preso hoje e diz o seguinte: eu vou protocolar a petição à Polícia Federal para que o objeto da investigação seja ampliado às irregularidades vinculadas aos planos de previdência, e em especial as operações da Rio Previdência. Aí ele ressalta os aportes ali, ultrapassaram 1 bilhão na instituição citada, Rio Previdência, mesmo após a proibição do TSE do Rio de Janeiro, né? Em maio, o TSE já havia solicitado os esclarecimentos, ele entra nos detalhes, já tinha solicitado esclarecimentos ao Rio Previdência, alertado para a gestão de recursos e, desde então, o tribunal afirma que o cenário de irregularidade se agravou
Em julho, identificado que cerca de 2,6 bilhões, o equivalente a 25% de todos os recursos aplicados pelo fundo, estavam expostos a títulos ou fundos administrados pelo Banco Master. É muita coisa. É muito dinheiro, é muita irresponsabilidade, né, Elo? Ele joga esse dinheiro que pode comprometer a aposentadoria de muita gente no Rio de Janeiro. Isso. Não é, Elo? É isso que eu acho que a gente não pode perder de vista, né? A gente fica falando do Banco Master, o 1 bilhão, e os títulos, né? E não sei o quê. A gente tem que falar, a aposentadoria dos professores, dos enfermeiros, dos garis, de todo mundo que trabalha no funcionalismo público carioca. Isso é muito, muito sério. É muita gente que pode ter a sua aposentadoria comprometida, ele sabendo. Há mais de um ano todo mundo sabe que esse banco era insolvente, que ele não tinha como sair do buraco. Então, por isso que o governador aqui de Brasília tentou montar uma operação mirabolante para botar dinheiro do BRB, de um banco público, para salvar os amigos dele do Master. Olha, mais dinheiro público indo. É isso que esses caras gostam de fazer. Pegar o nosso dinheiro, pegar o dinheiro público e jogar nas aventuras deles para ver se eles ganham dinheiro, enquanto as nossas aposentadorias ficam comprometidas. Só para dar um exemplo. Então, acho que a gente não pode perder a dimensão concreta desse escândalo todo. Isso, Elo, só para aqui reforçar, você citou Brasília, né, do BRB, injetou quase 17 bilhões de reais no Master entre 2024 e 2025. Agora há pouco eu citei uma reportagem aqui, né, sobre esse escândalo ali relacionando ao Rio de Janeiro, ao Rio Previdência, mais especificamente, só para reforçar o crédito ao nosso repórter Igor Melo, que hoje também estava debruçado o dia inteiro nesse assunto e já apura essa história há algum tempo. O Igor conhece tudo, né? Ali de governo Cláudio Castro, o funcionamento, o que é que tem independência na justiça. E esse caso dessa injeção de tanto dinheiro, não é, da Previdência do Rio de Janeiro, num banco de um banqueiro amigo, nos leva a perguntar o que é que o governador Cláudio Castro está levando nessa história. Por que ele vai optar por fazer essa injeção tão gigante de grana num banco que todo mundo sabia que podia quebrar a qualquer hora? Que podia sofrer uma intervenção do Banco Central. Isso não precisa ser um grande conhecedor de mercado financeiro para saber disso. Não precisa nem ser jornalista, nada. Isso era público, estava nos jornais, estava em qualquer noticiário há muito tempo. Então, se eu arrisco colocar essa grana na aposentadoria de professores, médicos, do funcionalismo público do Rio de Janeiro, se eu arrisco a jogar essa grana toda na mão desse banqueiro amigo, o que é que eu estou levando nessa história? Alguma coisa tem, né, Chico? E aqui em Brasília também o governador Ibanez vai ter muito que se explicar, viu? Porque hoje mesmo o PSB, o presidente do PSB do Distrito Federal, entrou com uma representação na Justiça porque quer saber as responsabilidades do Ibanez nessa história toda. E está dependendo apenas de uma assinatura na Assembleia Legislativa do DF, a abertura de uma CPI do Banco Master e essa transação com o BRB. Então, é o que eu estou falando. A gente vai falar desse assunto durante um bom tempo, não vai ser só essa semana, não. Com certeza. A gente vai continuar falando dessa história e também, ao longo do programa, a gente vai trazer aqui algumas conexões, o Chico já comentou isso também, dos nomes exatamente, que cada um tem de relação com o Master. Então, a gente vai voltar a falar sobre essa história e vão ter entrevista a respeito desse assunto. A Elo comentou agora há pouco, né, Elo, que tem uma reunião aí no Congresso, ainda tem o PL da lei antifacção, né, que a gente está falando, o projeto de lei da antifacção, que está chegando na sua 5ª versão, hoje foi apresentado esse texto, 5º texto, esse vai e vem de mudanças. Então, a gente vai ter que entender um pouco o que tem de importante aí relacionado a essa nova versão, né? Dos órgãos, inclui a possibilidade de órgãos como a Receita Federal e o Banco Central apreenderem e reterem bens ilícitos sem depender
de decisão judicial. Tem um trecho que foi alterado também pelo Guilherme Derrite, que prevê a divisão dos recursos apreendidos. O valor não vai mais para um fundo da PF, vai para um Fundo Nacional da Segurança Pública. A Elô vai explicar isso também. Esse texto que está sendo submetido a essa reunião de líderes com participação, reforçando, como já disse a Elô, dos governadores Cláudio Castro e também do Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Elô, como é que foi essa mudança? O que você ressalta de principal? Daqui a pouco quero trazer também a Elô, claro, sempre ouvindo a repercussão, né? E nosso repórter de Brasília, como é que está a repercussão no Congresso? Tem gente de direita que também critica esse PL do Derrite, mas eu quero saber do principal que vem nessa quinta versão. Olha, Gabi, a gente ainda não sabe o que será o texto final, porque a briga é intensa. A deputada Maria do Rosário passou por mim a coisa de 20 minutos saindo dessa reunião para entrar na liderança do PT, junto com o líder do PT, Lindbergh Farias, e com o líder do governo, o Guimarães, para mais discussão só deles, para depois voltar para a reunião. Então, o Lindbergh me disse, tá tudo em aberto, a gente não sabe. Mas, até agora, o que a gente sabe é que a direita e os governadores de direita estão tentando colocar nesse projeto um destaque, votar em separado um destaque e voltando àquela história de igualar crime organizado com o terrorismo, tá? Se isso for votado junto com o texto, esse texto será devidamente enterrado no Senado, porque os senadores, boa parte dos senadores e principalmente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado já disse que não vota isso lá de jeito nenhum. Então, corre esse risco. Agora, eu gostaria de destacar o absurdo que é você ter 2 governadores sentados dentro da reunião de líderes. Como é que é? O que eles estão fazendo lá? Que eles são deputados? Eles são parte aqui da casa? Não são. Eles não tinham nada que estar lá. Estão lá fazer pressão em nome dos pontos que lhes interessam. Agora, a quinta versão continua quase igual à quarta versão, ou seja, não estabelece as competências específicas da Polícia Federal nem da Justiça Federal, deixa tudo meio solto, ou seja, para não facilitar, não aumentar, não dar força para o trabalho da Polícia Federal. Ela também, um ponto que muitas pessoas estão destacando, ela não faz, especialmente o governo, ela não faz nenhuma diferença das penas para quem é o soldado descartável do crime organizado e quem é o manda-chuva do crime organizado. Então, o rapaz de 18 anos que pegou numa arma pela primeira vez numa comunidade do Rio de Janeiro e o dono da operação que está lá na cobertura ou na Faria Lima vão pegar o mesmo tempo de pena. Esse é o projeto. E outro que está sendo muito criticado também é você dizer que quem der acolhimento, guarida, abrir a porta da casa para um traficante vai ter uma pena de mais de 13 anos. Ou seja, a mãe de família que abriu a porta para o filho, o vizinho que o traficante mandou ele abrir a porta, ele não vai abrir, no dia seguinte ele está morto, né? Sim. Então isso vai criminalizar a comunidade inteira, né? E o cara que paga o gato da luz, também está colaborando com o crime organizado, também vai ser preso? Então eles estão querendo criminalizar a comunidade inteira. Esses são alguns dos pontos. E claro, o problema do fundo, né? Que continua dividindo o dinheiro arrecadado com o crime organizado com a Polícia Federal e os estados. Queria ressaltar aqui, agora há pouco falava o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, mas foi tão rápido aqui que não deu tempo da gente trazer a fala, mas a nossa equipe está separando aqui o que ele falou de mais importante a respeito desse assunto e a gente traz daqui a pouquinho para vocês também. Eu quero reforçar algo que a Elô estava falando aqui sobre esse texto, se vier do jeito que está, ainda enfraquecendo a Polícia Federal, vai ter, isso não é um termo que eu estou usando, é do presidente da CCJ lá do Senado, o Otto Alencar, falou, vai ter uma cova funda no Senado, como aconteceu já com a PEC da bandidagem. Então, seria o mesmo destino, já foi enterrada a PEC da blindagem também, né, conhecida como PEC da blindagem no Senado, e se isso acontecer, essa quinta versão vai ser uma desmoralização completa, né, Chico? Completa, não, essa insistência nesse projeto Derrite, o Derrite não deveria ser mais relator desde, sei lá, da segunda versão.
Ele não tem a menor condição. Esse senhor ele não é um pensador de segurança pública no Brasil. São Paulo, veja como São Paulo está. O que é que o Derrite fez no comando da segurança pública de São Paulo? Escute os delegados da Polícia Civil de São Paulo. Vá numa delegacia de São Paulo. Não tem nem gasolina para a viatura sair. Tudo sucateado. São Paulo, assim, essa imagem que quem mora fora daqui tem de funciona, as coisas organizadas. Vai numa delegacia aqui do estado de São Paulo. Com maior crescimento de mortes cometidas por policiais. Né? Só tem matança. Matança onde? Nas comunidades, em favelas. Não tem nenhuma visão de combate ao crime. É roubo de celular em todo que é lugar. Não tem nada que São Paulo sirva como exemplo. Zero. Escute qualquer policial aqui em São Paulo. Ele vive sob risco total e sendo maltratado. Nem o aumento do salário que prometeram, eles levaram. E sabe qual outro erro crasso do Hugo Motta com relação a escolher o Derrite como relator dessa matéria? O pessoal da direita e da extrema-direita aqui ficou muito pau da vida. Isso. Por quê? Eles falam, a gente está ralando aqui há um tempão, chega na hora de um projeto desse, que, claro, vai dar muita visibilidade para quem for o relator, vai estar entrevista em tudo quanto é TV. Aí ele vai lá e dá para o Derrite, que é um cara que não está aqui, que nunca esteve, que nunca trabalhou aqui, né? Então, eles estão assim, ele conseguiu irritar a direita e a extrema-direita, inclusive, com essa escolha. Vamos trazer uma fala aqui. A Elô Vilela conversou com o deputado Ottoni de Paula, que é do MDB e que foi um dos críticos dessa proposta do Guilherme Derrite. Então, ele tocou num ponto importante, que ele diz o Derrite desconhece a realidade das favelas. Vamos assistir a essa fala do Ottoni de Paula? Vamos lá. Se uma mãe acolhe um filho, embora sendo criminoso, na sua casa, ela é enquadrada de 12 a 30 anos de prisão. O morador da favela, Derrite, não sabe disso. Mas se um traficante bater na porta para ele fugir da polícia, ele vai ter que abrir a porta para o traficante. Ou seja, se ele abrir a porta para o traficante, é de 12 a 30 anos. E eu posso dizer aqui uma coisa aqui para o deputado Derrite, eu que sou conhecedor da nossa realidade, da nossa favela do Rio de Janeiro. Deputado Derrite, o favelado, ele vai preferir os 12, 30 anos que o senhor está dando de prisão a ele, do que no outro dia ele tomar um tiro na cabeça porque não deu guarida para um traficante. Falou quem conhece, né? Você pode discordar das ideias do deputado, mas a origem dele é das comunidades, ele vive esse dia a dia. Então vamos fazer um exercício, vamos aplicar essa lei que o Derrite quer para esse caso da quebradeira do banqueiro Picareta. Então, o Arthur Lira que abriu a porta para esse banqueiro nos negócios em Brasília. O Ciro Nogueira que escancarou a porta para o banqueiro negociar com o BRB, negociar com o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha, que estava prometendo salvar o banqueiro, também vai ter 30 anos de cadeia para esse povo todo? É a minha pergunta. Se vai valer para a Dona Maria da comunidade, por que não vale para eles? Para quem está abrindo porta em Brasília? Exato. Para quem está abrindo porta na Faria Lima? Se valer para todo mundo, eu acho ok. Vamos embora. Elô. Mas ainda assim, acho que vale para Faria Lima, não vale para Dona Maria, que não tem opção, sabe, Chico? Sim. O pessoal da Faria Lima faz uma escolha. A Dona Maria não tem escolha. Ela mora lá na comunidade e ela sabe que no dia seguinte, não é isso? No dia seguinte ela morreu, já era, leva um tiro. Não é isso? Então, esse pessoal da Faria Lima, eles escolhem, os políticos, o pessoal de mercado financeiro que se envolve nessas tramóias todas, eles fazem isso por escolha e por ganância, né? Aí sim, merecem um bom castigo. Perfeito, Elô. E olha, atualizando aqui o que disse Hugo Motta agora há pouco, na coletiva de jornalistas, ele disse que o Derrite melhorou o texto do governo. Impressionante, né? Já está na sua 5ª versão. Eu acho que eu nunca vi isso na história recente do Congresso. Tantas idas e vindas em cima de um PL, né? E sem conversar ainda com o governo que apresentou a proposta. O governo agradeceu. Não, muito obrigado por melhorar meu texto.
O que ele fez? Ele pegou o texto do governo e levou lá para 50 quilômetros de distância. E aí foi andando o caminho de volta até ficar a 2 quilômetros de distância novamente do texto. E tem coisas ainda que ele precisa consertar e que não consertou. E que podem muito bem provocar a derrota desse texto. Agora, vou dizer para vocês, o que eu ouvi de uma boa fonte, muito bem conectada, é que esse texto estava pronto e veio das mãos do mercado financeiro para o Ciro Nogueira, para que ele entregasse para o Derrite trouxesse aqui, para ele só provocar confusão e não ser aprovado, que o grande objetivo é que não seja aprovado para que o mercado financeiro não seja investigado por absolutamente nada. Então, é uma outra teoria de uma pessoa que tem conhecimento, mas que acha que a intenção primeira sempre foi a confusão, o caos e a não aprovação do projeto antifacção. Aquela primeira versão, né, Elu, que veio a jato, assim que o Derrite foi designado relator e o texto saiu assim numa velocidade 2 horas depois, que nem o ChatGPT entende como que saiu, né? Exatamente, ele viaja de São Paulo para Brasília e aparece o texto. Não sei quem escreveu esse texto, quem colocou Derrite, que passou na mão agora dele. há pouco aqui atrás. Acho que a reunião do Colégio de Líderes terminou, porque eu estou vendo a imprensa subir, o Derrite passou aqui atrás agora há pouco, entrou no plenário. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aí, Silô, então a gente vai te liberar, ainda tem muito trabalho lá por Brasília. Hoje o dia está quentíssimo e a gente conversa em breve. Elô, até amanhã, querida. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite, Elô. Por aqui, a Heloísa Vilela vai continuar com a apuração dela em Brasília. A gente traz todas as atualizações a respeito também do PL, que a gente ficar sabendo a partir dessa reunião com os líderes. E, Chico, a gente tem feito um trabalho diariamente aqui, tenho reforçado muito isso, viu? Que o que a gente vai trazer nesse curso de pós-graduação agora que vem, o Teoria Crítica da Sociedade, é um trabalho que a gente tenta fazer diariamente aqui no ICL, né? Trazer a consciência crítica, né? Exatamente, não engolir a notícia do jeito que ela vem, né? Porque é tipo, muito fácil. Uma lupa ali, né? A Elô tocou nessa questão de uma maneira muito acertada quando ela fala: se a gente começar a encher o espectador de números, a fraude é de 1 milhão para cá, tinha não sei quantos milhões no CDB, etc. É praticamente enganar todo mundo, você não está dizendo nada do escândalo. O que é interessante nesse escândalo? É você mostrar quem está por trás politicamente. Qual o papel do Ciro Nogueira nesse escândalo? Qual o papel do Derrite nesse escândalo ao tentar tirar a Polícia Federal? É tentar fazer uma leitura política e entender o que está acontecendo ali nos subterrâneos de Brasília. E para isso você tem que ter o velho senso crítico, que é nada mais, nada menos do que sugere o nosso curso, né? É isso aí, Chico. A gente tem aqui a palavra de um dos professores, que é o Lindener Pareto, que também é nosso apresentador aqui do Provocação Histórica toda semana, curador acadêmico do ICL. Você vai assistir uma palavrinha bem rápida, a gente já volta aqui com o nosso noticiário. Vamos nessa. Por que as coisas são assim? Por que eu estou obedecendo? O que está me oprimindo, seja interna ou externamente? O que eu faço da vida? O que é o meu trabalho? O que é minha família? O que é religião? Tudo isso é teoria crítica. E isso é impressionante. A teoria crítica dos frankfurtianos vai interpretar o seguinte: toda a tragédia, a catástrofe, inclusive tecnológica, que poderia ou disseram que nos redimiria, na verdade é uma falácia de uma certa razão iluminista criada desde o século XVII, consolidada no século XVIII, e que gesta as grandes revoluções, que a gente chama de revoluções burguesas, e se espraiam ao longo do século XIX, consolidando aquilo que a gente chama de o poder da burguesia. Estudar a teoria crítica é conectar essas dimensões, é entender que não há transformação social sem transformação da consciência, porque a teoria crítica é, antes de tudo, um exercício de emancipação. E toda emancipação começa pelo pensamento crítico. É isso, acho que tá super alinhado, a gente não combinou com o Lindener Pareto. Total, professor Lindener. Obrigado. Estava conversando aqui, Chico. Então vale a pena acompanhar ao vivo e garantir as condições exclusivas de matrícula lá no dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 da noite. Vai lá em icln2.com.br. Vou chamar Rodrigo Viana, para a nossa mesa redonda aqui. A gente continua falando sobre as relações do Banco Master com a nossa política lá de Brasília.
Hoje tem de tudo lá, hein, Rodrigo? Se a gente puxar esse fio do Banco Master, acho que a gente vai passar fazendo o N2 aqui horas e horas. É o que a Heloísa Vilela falou aí. Se a investigação for firme, for a fundo, vai pegar gente de muitas áreas, de muitas linhas, né? O mais escandaloso é o que aconteceu no próprio Distrito Federal com o BRB, né? Com a tentativa do Ibanez de empurrar para os contribuintes do Distrito Federal a salvação desse Banco Master. E eu estava entrando aqui no estúdio e me lembrando de um personagem que também usou os serviços do Banco Master. Posso, antes de você contar quem era esse personagem, muito rapidamente chamar as imagens da Câmara dos Deputados? Verdade, verdade. Opa! Acabaram de avisar lá aqui. do PL Antifacção, a gente vai dar uma olhada em quem está falando agora, o deputado Maurício Marconi, do Podemos, do Rio Grande do Sul. E a gente já volta aqui a falar do Banco Master. Vamos lá, rapidamente. Lembra da tranquilidade que era ir para a escola? Com 8, 9 anos, o pai e a mãe não tinham nenhum tipo de medo, porque a segurança imperava no nosso Brasil. Enquanto outros países como Então, a gente volta a qualquer momento com atualizações conforme a coisa for se encaminhando por lá. É muita notícia ao mesmo tempo. A hora que você falou, vamos continuar falando, eu falei, de qual assunto, né, Gabi? Porque você tem 3 temas. Esse escândalo financeiro do Banco Master, a votação do projeto da facção e a reta final do Jair para a cadeia. Isso, que também pode chegar uma atualização a qualquer momento, né? A qualquer momento. E aí, juntando família Bolsonaro com o Banco Master, eu queria só lembrar que o BRB, que é esse banco que foi transformado no amigão da elite política brasileira, no banco que salva as pessoas, foi o banco que financiou a compra da mansão do Flávio Bolsonaro. A gente tem imagens aí, quem esqueceu, uma mansão de 6 milhões de reais por baixo. Vale muito mais que isso, né, Chico? 6 milhões ali no oficial. No oficial de um cartório nos arredores de Brasília. Pode valer mais de 10, né? Ele foi registrado numa cidadezinha lá perto. Olha, eu e o Eduardo Moreira fizemos aqui ali online uma pesquisa durante um programa, durante um N1, na semana que ele comprou essa mansão. Assim, a imobiliária mais modesta, mais, assim, digamos, econômica na estimativa, orçou em, no mínimo, 18 milhões. 18 milhões. Então, veja, Chico, e ele, para comprar esta mansão, pode deixar as imagens aí, né, que o Chico e o Edu Moreira, na época, fizeram esse levantamento, usou financiamento, sabe de quem? Do BRB. Do BRB, do banco que está na mão do Ibanez, do governo do Distrito Federal. Sendo que ele não tem renda para isso. Não batia a renda, mas deixaram correr solto. Deixaram correr solto. E por aí foi. Então o BRB tem sido usado de maneira escandalosa. Não é à toa que o Luiz Costa Pinto, que vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente, tem informação de que o BRB pode até ser federalizado. Sim. Sofreu uma intervenção. Sim. Porque... Olha, um banco que está disposto a entrar numa operação aventureira desse tamanho, e não só disposto, mas tem o governador que deveria cuidar da saúde financeira do banco. Tem o governador praticamente como advogado dessa causa, louco para salvar o amigo dele, banqueiro. É demais. Aí tem, né? É claro, aí tem. E a gente tem que seguir acompanhando isso. Ibanez, Cláudio Castro, Ratinho Júnior no Paraná. Dando spoiler, hein, Rodrigo? Calma aí. Vamos por partes aí nos governadores. Hoje. Porque tem muita Entrei coisa. agitado no ar hoje. Vamos chamar o Luiz Costa Pinto. Por favor. A gente está agitado mesmo, porque hoje é um dia quentíssimo lá em Brasília. O Luiz Costa Pinto já está, inclusive, nos nossos estúdios para voltar a falar desse assunto com a gente. Lula, boa tarde. Bom ter você com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, Chico, né? E é o seguinte, dinheiro na mão é vendaval. Né? Boa! Já dinheiro na Paulinho mão é vendaval. E outra, o BRB também financiou a casa do Jair Renan. Lembra aquela mansão, não era mansão, uma casa no Lago Sul, comprada pelo Jair Renan, junto com a mãe dele, e também foi financiada pelo BRB. Então é Flávio e Jair, os dois? Banco amigo da família. É um banco amigão da família Bolsonaro. Impressionante, Gabi. Impressionante. A gente já vai para os governadores. Antes disso, muito rapidamente, eu só vou trazer um fio com o doutor que eu achei interessante, que a nossa equipe montou aqui numa tela para mostrar quem é o Daniel Vorcar, o principal acionista que acabou preso, né? Aquele que estava tentando fugir, a defesa dele disse que não, mas ele estava tentando fugir, segundo os investigadores, e quase repetiu a cena de Vale Tudo dando uma banana para o Brasil, mas não deu tempo.
Então aqui, quem é o Daniel Vorcaro? O criador do Banco Master foi preso em operação da Polícia Federal. Para quem só nos ouve, a gente traz aqui esse histórico. Ele começou sendo um pastor em Igreja Batista e amigo próximo do André Valadão, um personagem curioso também. Da igreja lá da Lagoinha, em BH, né? Ele banca uma BMW, que era sonho do Valadão, ele paga as prestações lá para ele, e o Valadão agradece em nome do Senhor, o presente que o Senhor deu para ele. Aí ele entra como... Era o CEO, não o Senhor. É, o CEO. Aí ele entra como um outsider na Faria Lima, iniciou seu trajeto no ramo imobiliário. Em 2017, adquiriu o Banco Máxima, do seu amigo Saul Sabá. Em 2021, trocou o nome para Banco Master e ficou conhecido por uma gestão em investimentos de alto risco e vida de ostentação. Alto risco e um banco novo, né? São coisas assim que não casam muito bem. Lula, começando por aí, acho que dá para a gente falar rapidamente do Vorcaro, se você quiser também trazer alguma observação, mas depois também trazer os amigos do Vorcaro, que a gente está muito na curioso política, os aqui. amigos na política. É muito amigo na política, né? O Daniel Vorcaro era um executivo da área de finanças e não exatamente um banqueiro. Ele dá esse passo para virar banqueiro quando ele consegue uma carta patente, né, durante o período, vejam bem, do governo Temer. Ele consegue uma carta patente para operar como banqueiro no mercado financeiro e aí, em 2018, o Banco Master se consolida como um banco de investimento de pequeno porte e dá um salto, né? Ele decuplica o seu patrimônio, decuplica a sua presença, as suas ações, a partir do estabelecimento de relações políticas privilegiadas em Brasília, porque ele vira um condutor de algumas personagens de Brasília para a Faria Lima, para o mercado financeiro, participando, conduzido até pelo João Camargo, que era sócio da CNN. Ele começa a ter relações com políticos aqui, como Arthur Lira, Ciro Nogueira, Antônio Rueda, e se torna o principal amigo na vida privada do Ciro Nogueira em Brasília. Com o Arthur Lira desenvolve uma relação que o Lira chama de relação institucional, mas ele efetivamente marca conversas, palestras do então presidente da Câmara com o mercado financeiro. E aí essa relação se transpõe para Brasília, para a política de Brasília. O Distrito Federal é um dos escassos, um dos últimos entes federados que conserva um banco local, que é o BRB, que era um banco pequeno, quando era um banco realmente local, regional, que operava muito forte folhas de pagamento e empréstimo consignado dos funcionários do Distrito Federal e também de alguns funcionários públicos federais que moram em Brasília, com alguma presença razoável em Goiás, aqui do lado do Distrito Federal. Mas o Daniel Vorcaro acaba entrando nessa operação do BRB, o BRB já então consolidado como grande parceiro das relações das relações privadas em Brasília, né? O BRB é sócio dos operadores do Estádio Mané Garrincha, do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, agora do autódromo que foi privatizado, é sócio da operação do cartão do Flamengo, que é o segundo maior cartão de crédito em número de adesões do país. Ele é sócio desse cartão do Flamengo e o filho do Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, é o concessionário das lojas do Flamengo no Distrito Federal, né? Esses jogos de futebol que vêm para Brasília têm sempre como mantenedor, né, como sócio capitalista das operações, o BRB. O BRB é sócio das operações, por exemplo, que o Metrópolis, né, site, veículo de comunicação, que hoje é o maior do Distrito Federal, faz sempre
tem sempre essa parceria em sociedade com o Metrópolis. O Isso. Metrópolis, ele transmitiu a série D de dado do futebol brasileiro, patrocinado pelo Will Bank. O Will Bank é uma das empresas também do Banco Master, que não recebeu, não sofreu intervenção hoje. Então esse é o desenho do Vorcaro. Boa, Lula. Eu acho que vale a pena a gente colocar mais uma vez na tela. A gente colocou enquanto o Lula estava falando também quem são os melhores amigos na política. Foi assim que a gente está organizando aqui para poder trazer para vocês. Tem o Arthur Lira, que o Lula comentou, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Também o Antônio Rueda, do União Brasil, né, presidente do partido, e o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. E também eu, na sequência, chamo aqui a próxima tela que a gente está falando da relação dos governadores. O Cláudio Castro, conversamos com a Heloísa Vilela sobre isso, investiu mais de R$1 bilhão da Rio Previdência no Banco Master, mesmo depois dos alertas do Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades. E em Brasília, o Lula agora também traz o Banco BRB, que injetou quase R$17 bilhões no Master, isso entre 2024 e 2025. Queria comprar o Master numa operação que foi apoiada publicamente pelo Ibanez Rocha até, mas acabou sendo barrada pelo Banco Central. Então, aqui na tela a gente mostra essas conexões, essas ligações com os governadores. Já falamos do Cláudio Castro, também do Ibanez Rocha. Agora eu queria chamar a atenção também para o Ratinho Júnior, do Paraná. O Vorcaro é amigo pessoal do pai dele, o apresentador, o Ratinho, né? E também o Master foi o banco que estruturou a operação da privatização da empresa de energia paranaense, a Copel Telecom, que foi vendida em 2020. Então, Chico, são muitas conexões, né? Aqui para trazer um pouco um resumo para a nossa audiência que está nos acompanhando. Eu colocaria mais um político ali, que é o prefeito no escalão de Maceió, menor, né? Isso, boa. O JHC, né? Mas é uma capital, é o prefeito de Maceió, que entregou os ativos do fundo do Maceió Previdência para a gestão também do Banco Master. Meu Deus. E precisamos observar o seguinte: esse prefeito de Maceió é hoje um dos maiores aliados de Arthur Lira em Alagoas, é um provável candidato a governador do estado, né, de Alagoas, e ele é sobrinho de uma ministra do STJ, que foi a última, Marluce Caldas, a última ministra indicada pelo presidente Lula, né, há coisa de 3, 4 meses atrás. Né? Então tem esse detalhe também. O Chico ia falar, Chico, muito bem lembrado. Não, esse ramal alagoano é importante aí. E o JHC hoje ele é o político mais poderoso de Alagoas, fora dos clãs mais antigos, fora do Lira e da família Calheiros. Ele é um político em ascensão. Ele é candidato ao que ele quiser lá, na verdade. E eu ia trazer, aproveitando aquele quadro dos amigos políticos do Vorcaro, Ciro Nogueira, Luiz Costa Pinto, Chico, Gabi. Ciro Nogueira indicou um personagem importante para o BRB, não é isso, Luiz Costa Pinto? Inclusive, que foi afastado do cargo nessa operação de ontem para hoje. PH, não é isso o nome dele? PH Paulo Henrique? Paulo Henrique Costa. Né? Então, só para a gente... ou seja, Ciro Nogueira nomeia, ou indica, né? Não é que ele nomeia, ele indica para o BRB, que é um órgão de Brasília, mas o Ciro coloca um cara dele lá dentro, do BRB. Então, mostra as conexões do Ciro Nogueira. E esse PH, Paulo Henrique, teve um papel no processo em que o BRB ia comprar o Master, não é isso, Lula? Não, exatamente. O Paulo Henrique Costa, presidente afastado do BRB, né, ele é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal. Ele, então, foi indicado para assumir a presidência do BRB pelo Ciro Nogueira, que já tinha tido controle sobre a Caixa Econômica, porque o atual presidente da Caixa Econômica, que foi indicado pelo Arthur Lira, né, tinha sido presidente da Caixa Econômica também no período do Bolsonaro, né, e indicado pela operação em dupla de Ciro Nogueira e Arthur Lira. E esse Paulo Henrique Costa, ele, no início, quando surgiu essa operação de compra
do Banco Master pelo BRB, ele levantou a mão e disse, opa, não dá para fazer. É tecnicamente inviável, não dá, não podemos fazer. E ele recebeu uma intensa visita de lobbies políticos entre as pessoas que visitaram o Paulo Henrique Costa para dizer que ele tinha que mudar de posição. Estavam Ciro Nogueira e Antônio Rueda, que desenvolveu uma amizade de ocasião com o Paulo Henrique Costa. Os dois se aproximaram, porque ambos são pernambucanos, são da mesma geração, aí criaram um laço que não existia, mas aí que rapidamente se criou. Isso é típico do lobby em Brasília, e o Paulo Henrique Costa foi contra os seus alertas pessoais, e aceitou a operação. E foi defender a operação com o Gabriel Galípolo. Por quê? Porque o Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, sempre foi contra essa operação de compra do Banco Master pelo BRB. Operação que estava andando bem, e o Banco Master recebeu diversas liberações para fazer esses investimentos temerários durante a gestão do Roberto Campos Neto no Banco Central. Então é fundamental dizer isso. Por quê? Porque durante a gestão, na diretoria do Roberto Campos Neto no Banco Central, o Daniel Vorcaro e o seu sócio Augusto Lima tinham portas abertas para dizer o que queriam no Banco Central e fizeram com que o sistema de fiscalização, o sistema de alertas do Banco Central não estivesse funcionando a contento, né, enquanto a gestão do Banco Central era do Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto tem que ser ouvido nesse processo, porque ele permitiu, foi a leniência dele que permitiu que o Banco Master se tornasse uma instituição tão agressiva no mercado. Isso essa observação que o Lula traz é muito importante. Eu sei que você queria comentar, Rodrigo. Rapidamente, queria trazer imagens, mais uma vez, da Câmara dos Deputados. Agora a gente tem a fala do relator do PL, o Guilherme Derrite, em sua 5ª versão do texto. Vamos ouvir um pouco. 2025. Que se trata de preposição de elevada relevância para o Estado Democrático de Direito, na medida em que assume a necessidade de cercear, neutralizar e desarticular as organizações criminosas ultraviolentas. Aproveitar essa oportunidade legislativa de modernizar tipificações, endurecer sanções, criar instrumentos assecuratórios robustos e dotar o Estado de mecanismos eficazes de resposta é a obrigação deste Congresso Nacional. Muitos pontos trazidos na proposta. Então, pelo tamanho do calhamaço ali, vai longe. Você viu o nome dele? Vai longe. Ele está lendo o parecer, né? Está lendo o texto antes de começar a votação. Reforçando aqui, já falei isso, mas esse é o 5º texto desde que foi apresentado, o primeiro que foi totalmente rechaçado por principalmente enfraquecer a Polícia Federal. Não, nós estamos com um olho no gato e outro na frigideira, não é isso? Porque nós estamos com um olho na votação lá do projeto da lei antifacção e o outro olho, claro, nessa investigação da qual a gente vem tratando aqui. Na facção. O outro olho na facção. Exato, um projeto da lei. Aqui é um pedaço importante, né? Talvez financiadores, né? De facções. Eu recebi aqui uma informação, aliás, está no nosso site, no ICL Notícias. Você disse, Lula, que a primeira posição desse diretor Paulo Henrique Costa foi dizer, não é boa essa operação de compra do Master pelo BRB. Depois ele foi convencido por visitas de algumas lideranças políticas a aprovar a operação. Eu recebi aqui, você sabe que 3 diretores da Caixa Econômica, e está no nosso site isso, no ICL Notícias, 3 diretores da Caixa Econômica foram rebaixados porque se recusaram em 2023 a aprovar uma operação envolvendo o Banco Master. Olha a pressão que eles faziam também dentro da Caixa Econômica. Aí 3 funcionários de carreira, daqueles corretos, fizeram um relatório e falaram, não recomendamos, é temerário, o Banco Master é perigoso, não vamos comprar papel do Banco Master. E foram afastados. Corajosos funcionários, né? Corajosos. Porque a Caixa tem ali a mão do Arthur Lira. E foram afastados. Amigo do Master. Então...
foram os 3 rebaixados, não puderam ser demitidos, porque eram de carreira. Essa é a importância do funcionário de carreira. Essa é a importância da carreira, né? Quando você pode estabelecer os muros de contenção a essa tentativa de avanço, né, nos negócios públicos, né? Agora, tem muito boa essa matéria, muito boa ela vir aqui, mas temos um texto também, acho que a Gabi separou aí, que esse texto está no relatório de investigação do Banco Central em relação ao Banco Master, e ele é um alerta fundamental para o que está acontecendo em Brasília. Esse texto diz o seguinte, abre aspas, foi um dos fiscais, um funcionário de carreira do Banco Central que me passou isso, né? Que está escrito lá no relatório, abre aspas, há indícios de uma operação financeira de 12,2 bilhões de reais arquitetada por pura camaradagem política como tentativa de abafar a fiscalização feita pelo Banco Central. Isso é um trecho do texto do relatório de fiscalização do Banco Central em relação à operação de compra do Banco Master pelo BRB e que está fundamentando todo esse movimento que está acontecendo hoje e agora e que vai caminhar ao longo da semana de possível federalização, o que significa retirar o BRB das mãos do governo do Distrito Federal, colocar lá um presidente que é o interventor nomeado pelo Banco Central, e quando isso acontece, eles sempre pegam um funcionário de carreira exemplar da área de fiscalização do Banco Central, que já esteja aposentado ou em vias de aposentadoria, e coloca na presidência do banco para que ele faça uma diligência em toda a documentação dos últimos 5, 6 anos do banco e prepare o banco para ou a privatização ou a incorporação, que nesse caso pode acontecer pela similaridade de operações, né, a incorporação do Banco de Brasília por um desses bancos federais, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Isso não é impossível de acontecer e, nesse caso, a gente pode dizer, Chico Sá, que o Ibanez Rocha teve um olho tão gordo, né, que acabou matando a sua galinha dos ovos de ouro. É isso. Perfeito, a imagem é perfeita. E eu queria pedir para o Lula, de manhã ele explicou isso, eu acho que foi no Desperta ou no N1, mas ficou essa dúvida, Chico, porque ontem à noite todos os sites deram manchete, até surpreendente, Banco Master vendido para um fundo árabe, né? Sim. E a gente ficou assim, como é que está sendo vendido se está à beira de falir, de sofrer uma intervenção por parte do Banco Central? Mas todos os sites deram, até com uma certa naturalidade. É a manchete da Folha hoje no impresso, porque foi feito nessa hora. Fizeram ontem à noite, 10 horas da noite, eu estava em casa já assim, 10, 11 horas. Fundo árabe compra o Banco Master. E aí, Luiz Costa Pinto, o Vorcaro estava escapando do Brasil e disse que estava indo lá para negociar com essa turma que ia comprar o banco dele. Era o álibi para a saída. Havia mesmo essa negociação de vender o banco para o fundo árabe, ou era, como disse o Chico, a Gabi também tinha falado, um álibi para ele escapulir do Brasil? A manchete que preparou para a fuga. Era a manchete preparando para a fuga. Aí começamos... É a manchete preparando para a fuga e foi justamente a construção da versão. É que essa turma hoje, advogados e gestores de crise e spin doctors, né, que atuam, né, na cena política, no lobby, adoram ter controle sobre a narrativa. Essa turma estava tão ousada que eles estavam realmente criando a narrativa, criando o ambiente, criando a cortina de fumaça para essa fuga. Olha. Né? E hoje até vazou uma foto que foi publicada na coluna do Lauro Jardim, originalmente, foi onde eu vi originalmente, eu até coloquei lá no nosso grupo, tem uma foto de um sheik árabe com o Daniel Vorcaro e o Michel Temer do lado, né, numa viagem que eles fizeram de prospecção de negócios, né, para ver se esse sheik árabe se tornava o financiador. Vamos lembrar
que os sheiks árabes eram muito próximos da turma do Bolsonaro, a ponto de dar joias, Exato. relógios, canetas tinteiro, estojo de joias, né? E essa turma da direita, da extrema-direita, essa turma financista, esses malucos acham que os sheiks árabes também são alesados, são os Zés Manés, né, em que eles não sabiam aonde estavam se metendo. Hoje, quando explodiu o negócio, já na esteira da operação, os árabes sumiram, mas evaporaram do cenário, ninguém ouviu, não teve nem comunicado, né, porque não saiu nem qual era o nome do sheik, qual era o fundo que ele administrava, qual era o fundo soberano que estava disposto a enfiar aqui 20 bilhões de reais, né, ou 5 bilhões de dólares para salvar uma instituição financeira que não tem salvação, né? Agora, o tamanho do rombo, e isso é muito grave, o Rodrigo Viana falava mais cedo no Urgente, o tamanho do rombo que o Banco Master está deixando é inacreditável, porque é maior que o rombo feito pelo Banco Econômico durante o governo Fernando Henrique. Sim. Quando o Banco Econômico quebrou, ele tinha 130 anos de história. O Banco Master não tem 10 anos, né, de operação no mercado. Só que o rombo que ele está deixando é muito maior que o do Banco Econômico. Por quê? Porque ele estava imiscuído, ele estava completamente derretido dentro das sombras, dos porões do mercado financeiro, em operações com fundos de investimento que não davam retorno para a sociedade. Era um esquema, claramente, a gente falou mais cedo isso aqui no N1, era um esquema de pirâmide, sim, né? Sim. E uma pirâmide que era escalada por micos, né? E os micos iam passando de mão em mão. E eles queriam agora deixar o mico final para a viúva, sim, para a sociedade. Né? É impressionante isso, Chico. Porque não tinha como pagar. Eles ofereciam um CDB de 150%. Quem, né, já foi no banco, o gerente às vezes fala, não quer comprar um CDB aqui? Geralmente quanto é que é? É 90% do CDI, 95%, 98% quando está muito bom. 150% não existe no mercado financeiro. Existe assim, né, uma pirâmide que uma hora vai estourar. E na hora que estourar, o malandro tentou passar a conta. Na hora que ia estourar, tentou passar a conta para o BRB, que significa o contribuinte brasileiro. Essa é a turma que defende Estado mínimo. Claro, é a turma que grita contra o Bolsa Família, essa gente aí. É Bolsa Vorcaro. O Ibanez ia fazer um Bolsa Vorcaro, que aliás tem um nome bom para banqueiro, né? Caro, né? Vorcaro e tal. É um nome perfeito para um banqueiro que começou como... Você passou meio rápido aqui pelo perfil dele. Ele começou como pastor. Pois é. Devia ser bom de lábia esse sujeito, né? Vendia qualquer coisa. Mas impressionante, eu fico imaginando lá em Brasília, né? O BRB queria injetar, enfim, até injetou uma quantidade vultuosa de bilhões, quase 20, né? 17 bilhões. Mas quando ainda queria comprar o Master, é um negócio impressionante, né? Assim, vamos ajudar de qualquer jeito, né? Por causa salvar. Por causa dessas relações. E teve um episódio que a gente não, assim, de manhã o N1 trouxe o Lula com o Panunzio, depois com o Edu Moreira e toda a equipe do N1 ali. Aliás, a edição primorosa, né? De manhã também. Trouxe essa informação. Maravilhosa. Ciro Nogueira atuou diretamente no Congresso Nacional num episódio, Lula. Você quer lembrar pra gente qual foi o episódio? Foi numa tentativa de abertura de uma CPI, de uma investigação sobre o Master, é isso? Não foi uma abertura, foi durante uma CPI, mas aí surgiu a ideia do Ciro Nogueira de aumentar
um volume de recursos garantidos pelo FGC, Fundo o Garantidor. Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil, que é o que ele garante hoje por CPF, em determinados tipos de operações financeiras, como CDBs, né? Como poupança e letras LCI, LCA, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, né? Ele garante nisso por CPF, 250 mil na soma das operações. E o Ciro Nogueira queria ampliar de 250 mil para R$1 milhão. Por que isso? Como é que isso ia beneficiar o Banco Master? Porque isso ia permitir que o Banco Master ampliasse o seu universo de captação por meio daqueles pastinhas que ficam vendendo as operações em qualquer esquina, em marquise de prédio, em centro de cidade, que ficam tentando enganar servidores, pessoas mais simples, pessoas que não têm uma compreensão mais larga daquele problema em que estão se enfiando, né? Esse é o universo da enrolação social do Daniel Vorcaro. Agora, se vocês me permitirem aqui, eu quero abrir um tópico e até para ouvi-los também. Porque o Daniel Vorcaro e o seu sócio, Augusto Lima, que inclusive Augusto Lima, que está preso, que é o marido da Flávia Arruda, né, agora Flávia Pérez. Quando ele casou com a Flávia Arruda, ela tinha acabado de deixar o ministério do Bolsonaro, da articulação política, e ela ganhou uma ilha no sul da Bahia, ali na região de Ilhéus, de presente de casamento do marido, né? O Daniel Vorcaro e o Augusto Lima tinham montado um sistema midiático também de operação de informações no mercado financeiro, dando sustentação a alguns sites, a alguns jornais virtuais e a mesmo a empresas tradicionalmente constituídas. Eles tentaram comprar inicialmente a operação online da Isto É. Não conseguiram. Aí montaram o Platô BR, se associaram em algumas operações ao pessoal dos Diários Associados e também ao Brasil Journal, que é um veículo da Faria Lima, e criaram algumas operações de informação financeira. Né? Isso para quê? Isso como tem hoje. Hoje, por exemplo, o BTG, ele controla a revista Exame, o que restou da revista Exame, ele controla editorialmente por proximidade, né, a revista Veja, o que restou da revista Veja, mas eles têm uma presença nesse mercado virtual de formação de opinião. Até um tempo atrás, não sei se ainda vigora essa propriedade, mas o fundo de investimentos extremamente agressivo e ousado, chamado Empíricos, era quem controlava o Antagonista, né? Desses sites aí, desse ecossistema da extrema-direita. O Infomoney é controlado por outro pessoal. Então você tem essa tentativa de controlar a produção de informação num setor que está perigosamente desregulado no Brasil, que é o da informação financeira. Né? E eu acho que a gente precisa usar esse caso para fazer uma regulação da informação financeira, porque isso é um prejuízo muito grande para a sociedade. Imagina, eu vi um levantamento na revista Piauí, falando exatamente isso, Lula, do 7, se não me engano, de 10 das principais, das maiores audiências online ligadas à informação financeira eram dos próprios bancos. É um escândalo. Então, como é que... imagina essa informação, a qualidade dessa informação, me pedindo para comprar com propaganda em forma de notícia para eu comprar o CDB do Banco Master. Pois é. Não, e o Lula... Ou para comprar, o CDB ainda é protegido pelo Fundo Garantidor. Pelo Fundo Garantidor. Para eu comprar aqueles bregueços lá de quinta categoria que não tem proteção nenhuma. Que é uma pura aventura financeira que eu vou entrar no outro dia, eu tomo um chapéu. E ele tentou, aliás, ele tentou não,
O Lula falou que ele tentou comprar a Isto É, o que sobrava da Isto É, o site, mas depois acabou montando o Platô, que aliás tinha até uma equipe boa de jornalistas, pessoas lá na ponta trabalhando na cobertura política, mas eu imagino as pressões que eles sofriam por parte dos controladores, e depois a gente descobre que os controladores eram o Vorcaro, e esse sócio, passou meio rápido o nome dele aí, acho que era bom a gente falar direitinho, tá preso, né? Augusto Lima. Tá preso o Vorcaro e tá preso o Augusto Lima. Só para ressaltar, a gente tinha um quadrinho que a gente mostrou no ICL Urgente, que mostrava o Augusto Lima e a esposa, também passou meio batido aí, a Flávia Arruda. Vocês lembram desse nome? Flávia agora Arruda, trocou o sobrenome. Agora virou Flávia Pérez, porque ela era casada com o Arruda, ex-governador. Também preso. Também preso. Olha aí, tem outros nomes nessa... Fala, Gabi. Tem outros nomes também desses aliados na política, mas o Lula também falava da agora Flávia Pérez, né, que era conhecida como a Flávia Arruda, foi ministra-chefe da Secretaria de Governo Bolsonaro, né? Sim. Durante o governo Bolsonaro, que é casada com Augusto Lima, sócio agora do Vorcaro. Preso, exatamente, sócio do Vorcaro. Aqui só para... É o segundo marido dela que vai preso, é isso, né? O Arruda também foi preso, né? Foi então, preso. Ela casou com dois... Foi. Gosta de casar com um homem poderoso e que vai preso, né? Assim, também não é culpa dela. Os caras... O trambique é feito pelos maridos, não por ela, o né? mal feito é dos caras. Né? O mal feito é dos caras. Mas, de qualquer maneira, mostra a relação ali, né, Gabi? E a relação com o bolsonarismo, porque a Flávia foi ministra do Bolsonaro. E tem outros personagens aí que você ia destacar, né, Gabi? Tem outros personagens nessa tela, para quem não está vendo a tela também, mas o Michel Temer, ele foi contratado como consultor do Vorcaro, né? O Michel Temer também atua como advogado, voltou a fazer esse trabalho também. O Jacques Wagner é amigo do Augusto Lima, que está preso agora, né? Porque eu estou falando aqui muito, a gente está falando muito do Vorcaro, mas agora também a gente está reforçando o Augusto de Lima, que é o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E aparece também a Viviane de Moraes, que é advogada, é sócia de escritório de advocacia contratado por Vorcaro. Ela também, a Viviane de Moraes, como vocês devem ter percebido pelo sobrenome, ela é a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Então, aqui esclarecendo esses nomes que estão juntos aqui na tela. Não sei se você quer comentar também, Chico, algum, ou o Lula também, as observações aqui desses outros aliados, esses outros personagens que aparecem de alguma maneira ligados, né, nesse âmbito político e jurídico também. Eu quero só botar assim, tem uma diferença tênue, mas não é pouco sutil, né? O Michel Temer pode dizer que também foi contratado como advogado, mas espera lá. O Vorcaro começou a se tornar esse banqueiro ousado quando o Michel Temer estava sentado na cadeira de presidente da República no período em que ele estava usando a presidência da República, né? E aí começam os grandes negócios do Daniel Vorcaro, né? Isso não é pouco sutil e diferencia a presença do Michel Temer em relação aos outros. O Augusto Lima, de fato, é um personagem, é uma personalidade naquele mundo da Bahia. E o Jacques Wagner é senador, foi governador por 8 anos da Bahia e tem essas relações pessoais. Agora, o Vorcaro também foi buscar, em meados desse ano, foi buscar o auxílio do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, do PT, que foi o ministro mais longevo no Ministério da Fazenda, em toda a história do Ministério da Fazenda, né, ministro do governo Lula e da Dilma, né, o Guido Mantega deu uma consultoria também para o Daniel Vorcaro. Isso aí é o esquema de lobby agressivo que ele faz. E só voltando para aquela história da imprensa que a gente estava falando, Chico, aquilo que você descreveu é o velho sistema Zé com Zé, que é a operação que levou à quebra da Bolsa do Rio de Janeiro do Najinarras, ou seja, eles negociavam só entre eles. E no caso da imprensa, com a informação econômica, financeira, é isso. A imprensa tem também um esquema Zé com Zé, né, nessa área financeira, não é isso? Completamente, exatamente. Assim, imagina o que eu vou passar para quem... o consumidor da minha notícia, eu pertencendo a um banco picareta, no caso, o Master.
Gente, o que eu posso vender? Eu posso cometer os maiores crimes da humanidade, com a credibilidade de notícia, com a fachada de notícia. Tem que cuidar disso mesmo, tem que organizar essa zona. Essa bagunça. Com certeza, com certeza. Eu quero chamar aqui mais uma tela. A gente preparou, né, essas telas para ficar um pouco mais didático, porque são muitos nomes e aí a gente vai pegando esses fios e explicando um a um, né? Mas tem os consultores também do Master e do próprio Vorcaro, né? Tá como aliados na política, mas é principalmente isso. Vocês vão perceber agora com as inscrições. Tem o Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, contratado como consultor do Banco Master. O Henrique Meirelles, que foi presidente também do Banco Central, foi ministro da Fazenda, contratado como consultor do Banco Master também. Na sequência, a gente olha, eu estou indo para a direita, tá, gente, para vocês que estão me acompanhando aqui por imagens também. O Gustavo Loyola, que foi presidente também do BC, contratado como consultor do Banco Master. E para fechar, o ex-presidente do BC, também ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, que foi consultor do próprio Vorcaro e apresentou um empresário também ao presidente Lula. Então, essas são as ligações aí de consultores no entorno do Banco Master e do Daniel Vorcaro. Lula, vai lá. E aí é o seguinte, eu também faria umas gradações. Por favor, o Lewandowski foi consultor jurídico do banco. Óbvio que ele estava interessado nas entradas, nas relações, né, nos embargos auriculares, né, como a gente chama aqui em Brasília, que o Lewandowski podia promover, mas depois que ele deixou o Supremo e antes de assumir o Ministério da Justiça. Sim, importante. No caso do Guido Mantega, o Guido já era, como eu falei aqui, ex-ministro da Fazenda. Agora, tem um agravante nessa consultoria dada também pelo Henrique Meirelles, porque o Henrique Meirelles foi ministro, além de ter sido presidente do Banco Central, como Gustavo Loyola, num período em que o Vorcaro não tinha importância alguma, mas o Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda no período do Temer, quando o Daniel Vorcaro construiu esse tônus muscular para tentar dar esse impulso decisivo na sua vida financeira. Então, é diferente a situação dele em relação tanto ao Gustavo Loyola quanto ao Guido Mantega. Só para a gente criar umas gradações desse relacionamento. Agora, está muito claro, né, a maneira agressiva de operação do Vorcaro. Ele estava fazendo o que sempre se faz em Brasília, é buscar os atalhos que te coloquem dentro das instituições de Estado para que os benefícios privados, né, sejam dados pelos concedentes públicos. Lula, quero agradecer aqui, a sua participação foi fundamental, quero agradecer o seu didatismo aqui para ajudar a gente a entender. Pô, perfeito, Lula. Meu querido, muito obrigada e bom trabalho por aí em Brasília. Obrigado, Lula. Obrigado a vocês. Eu estou aprendendo aqui nesse ambiente de ICL, eu estou aprendendo a ser didático. Uma aula de picaretagem financeira e suas conexões políticas. E ninguém melhor do que o Lula, ali conhece Brasília. Maravilha. Como... Não, e ele falou que o Vorcaro buscava entrar nas instituições e entrou mesmo, né? Entrou. Tá na carceragem. Entrou na instituição. Está lá dentro da carceragem da Polícia Federal. Conseguiu acesso à Polícia Federal. É isso. Não dissemos como. Ele não disse como, né? Mas conseguiu. É isso. Obrigada, Lula. Até a próxima, meu amigo. Até logo. Até mais. Em Brasília. Hoje é dia de Precisamos Conversar, em terça-feira. Então, um recado para você que está nos acompanhando. Daqui a pouco, daqui uns 15 minutos, a gente vai começar aqui a ouvir a conversa de Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi e Sara Zara, puxando aqui para uma discussão sobre ciúmes, hein? Polêmico aqui, os limites de todos esses nossos comportamentos. Vai ter também o Dia da Consciência Negra, de valorizar a cultura, a ancestralidade e outras questões que são colocadas, o interesse das mulheres por conteúdos de crimes reais. Então, para quem gosta de true crime, aí um prato cheio. Vamos seguir aqui, voltando a falar do nosso assunto. Um dos nossos assuntos do dia também está acontecendo agora, nesse momento, acompanhando aqui no nosso paralelo, os deputados votando a respeito do PL antifacção. A gente traz atualização disso a qualquer momento.
E a gente vai trazer o nosso convidado aqui agora, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, do PSB, que vem conversar com a gente no N2, ele que defendeu a renúncia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também da vice, a Celina Leão, depois da Justiça Federal determinar o afastamento do presidente do Banco Regional de Brasília. A gente falou agora há pouco o nome dele, mas só para lembrar para quem está nos acompanhando, o Paulo Henrique Costa. Quero muito agradecer a sua presença aqui, Capelli, presidente da Agência Brasileira, né, de Desenvolvimento. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, a quem nos acompanha aqui no ICL. É um prazer falar com vocês. Um prazer. Boa noite. Também. Bom, a gente quer te ouvir a respeito disso. Eu queria só puxar uma linha fina aqui, né, Rodrigo? A gente falou um pouco do Paulo Henrique, ele foi funcionário de carreira da Caixa, relações com o Centrão. A gente puxou especificamente a relação com o Ciro Nogueira, que você falava, né? Mas ele foi indicado para a presidência do BRB no início do governo Ibanez Rocha e teve esse aval do Centrão. A gente puxou principalmente a figura do Ciro Nogueira aqui. E em setembro, o Banco Central rejeitou a compra do Banco Master pelo BRB por conta do risco, né, excessivo na operação. Então, eu quero te ouvir muito rapidamente, Capelli, a respeito dessa defesa que você fez sobre a renúncia do Ibanez Rocha e também fazendo essa relação, né, com o Master. Veja, o governador Ibanez, ele é o comandante dessa operação do BRB com o Master. Ele insistiu o tempo inteiro nisso. Quando a Justiça aqui do Distrito Federal disse que para efetuar essa compra, ele precisava aprovar na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, ele enviou a mensagem num dia e aprovou a toque de caixa no mesmo dia, sem dar qualquer espaço para que a oposição pudesse debater o tema. Depois da operação vetada pelo Banco Central, ele disse que iria insistir e mesmo depois disso, o BRB continuou comprando papéis podres do Master. Então não há qualquer dúvida de que Ibanez é o comandante dessa operação, que o comando do governo do Distrito Federal está envolvido nisso. E foi por isso que eu defendi que ele se afaste, para que as investigações possam avançar. Essa conexão do Master com o BRB passa por Ibanez, pelas suas ligações. Tudo indica que começa a partir das ligações de Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, casada com Augusto Lima, que foi preso hoje também, que é sócio de Daniel Vorcaro. Vamos lembrar que Flávia Pérez e Ciro Nogueira foram ministros palacianos de Jair Bolsonaro, parede com parede de Jair Bolsonaro. E quando o Master começa a catar desesperado no mercado um auxílio para seus problemas graves de liquidez, ele roda e vai parar no Master. Vai parar no BRB. Como é que ele chega no BRB? Tudo indica que ele chega pelas relações de Flávia Pérez com ex-Flávia Arruda, com Ciro Nogueira, e as ligações de Ciro Nogueira com o Ibanez, a partir do Piauí, e com Celina Leão, vice-governadora, que é do mesmo partido de Ciro Nogueira. A partir daí, se desenvolve toda essa trama envolvendo o BRB e o Master, que tem conexões profundas que estão sendo reveladas nesse momento pela Polícia Federal e que podem não parar por aí. Além do que a Polícia Federal já revelou, há questões também a serem esclarecidas. O BRB, por exemplo, abriu, eu recebi denúncia de vários servidores, abriu uma série de contas de servidores correntistas do BRB sem autorização desses correntistas, de forma ilegal, abriu contas de investimento na Genial Investimentos, que é uma dos fundos de investimento investigados pela Operação Carbono Oculto. Então, veja, tem muita coisa ainda que vai aparecer nesse processo e é gravíssimo. Se a gente estiver falando de o que o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, falou hoje, que o rombo pode chegar a 12 bilhões de reais, isso compromete não só o Banco de Brasília, mas compromete também o fundo
de previdência dos servidores aqui do Distrito Federal, que é garantidor do Banco de Brasília. Então, isso pode gerar uma quebra em cascata do governo do Distrito Federal. Por isso que o mais prudente é o afastamento do governador e da vice-governadora para que a Polícia Federal possa prosseguir com as investigações. Capelli, muito importante essa sua fala. Você fala em afastamento, né, do governador, que escapou, a gente não sabe como, do 8 de janeiro, né, porque era para estar na investigação e depois ele desaparece da investigação, porque ele foi leniente, para dizer o mínimo, e o Capelli sabe muito bem disso, porque teve papel fundamental na resistência ao golpe do 8 de janeiro. Mas ficando no caso de hoje, para a gente não voltar tão longe, você defende que ele seja afastado e um colega seu, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, também do PSB, defendeu hoje a prisão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A fala foi feita no plenário da Câmara, Capelli. A gente podia acompanhar a fala e, na volta, um comentário do Capelli, que acompanha tão de perto esse cenário do Distrito Federal. Rodrigo Hollenberg, vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça precisa decretar a prisão do governador do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal precisa ser afastado do governo, como foi no 8 de janeiro. O governador do Distrito Federal era o padrinho dessa operação. Defendeu com unhas e dentes a compra desse Banco Master, mesmo antes, mesmo depois do Banco Central negar a compra. O governador Ibanez disse que ia insistir na compra desse Banco Master. O governador Ibanez precisa dizer à população do Distrito Federal por que queria comprar tanto o Banco Master. Qual é a relação do Banco Master com o crime organizado? É isso, Capelli. Você acha que deve-se chegar a esse ponto pela situação que nós assistimos hoje? Sem dúvida alguma. Vocês acham que o Banco de Brasília, o BRB, compra 16 bilhões de reais de papéis do Banco Master? Boa parte disso, segundo a Polícia Federal, papéis podres, sem o conhecimento, a autorização e o comando do governador do Distrito Federal? Isso é absolutamente impossível. O seu Paulo Henrique está no exterior. A minha expectativa é que, ao pisar em solo nacional, ele seja preso e conte por que ele enfiou o governo do Distrito Federal e o Banco de Brasília nessa fraude gigantesca que vai lesar a população do Distrito Federal. Chico. Capelli, obrigado por estar aqui com a gente, tentando decifrar esse rolo todo. O Luiz Costa Pinto, agora há pouco, aqui na participação dele conosco, ele falou da possibilidade de federalizar o BRB, que essa já é uma conversa séria dentro do Banco Central. Você tem alguma informação sobre isso? O que você acha dessa possibilidade? Veja, Chico, federalizar nesse momento seria o menor dos males, porque há confirmado um rombo de 12 bilhões, o mais provável seria a liquidação do BRB também, que o BRB ficará insolvente. Então, o resgate pelo governo federal seria o menor dos males. Eu queria dar um dado para vocês que passou meio despercebido. No primeiro trimestre desse ano, o BRB publicou o seu balanço. E no balanço apontava a inadimplência de 2,4 bilhões. No segundo trimestre desse ano, depois de realizar as operações com o Master, o BRB publicou o seu balanço. Inadimplência de 13,1 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que a inadimplência do banco cresceu 10,7 bilhões em apenas 3 meses. Tudo indica que eles internalizaram no balanço do banco os papéis podres do Banco Master. Eu denunciei isso e, ao fazer essa denúncia, o BRB recuou, soltou uma nota dizendo que seria apenas um problema de erro contábil, erro da calculadora do banco na hora de publicar o balanço, e retificou. É claro que eles não vão ter como esconder, e ainda mais agora com o afastamento com a Polícia Federal, um rombo de 10, 12 bilhões de reais. Então, o que Ibanez e Celina fizeram foi quebrar o Banco de Brasília. Então, é gravíssimo o que está acontecendo,
Por isso que se sustenta o pedido de prisão do governador do Distrito Federal, feito pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg. Perfeito. Fala forte essa do presidente da BDI aqui, Ricardo Capelli, sobre o BRB eventualmente ficar insolvente, né? Provando essa declaração do Andrei Rodrigues a respeito dos 12 bilhões de reais, né? Uma fraude. Essa é a suspeita de cerca de 12 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. Quero muito agradecer a sua presença aqui, Capelli. Muito obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente nessa terça-feira. Obrigado, Capelli. Obrigado. Um abraço, boa noite. Obrigado, Uma querido. próxima oportunidade. A gente traz também imagens ao vivo da Câmara dos Deputados, que está agora, a oposição está tentando fazer algum tipo de obstrução, né? Pelo que eu estou acompanhando aqui, muito rapidamente, depois vai tentar votar o primeiro texto do governo e depois tem o texto do Derrite e os destaques. Então a base está tentando ainda adiar a votação, não sei se vai conseguir. Nesse momento parece que fala, é isso mesmo, o deputado Gustavo Gayer, do PL. A gente vai trazer as imagens da Câmara. Vamos lá, vamos ouvir. Como orienta a oposição? Senhor presidente, a oposição também orienta não. É realmente um projeto que divide essa casa, mas divide em pessoas que combatem o crime e pessoas que favorecem o crime. Nós não vamos admitir que isso aconteça, senhor presidente. Parabenizar Vossa Excelência, o relator, por ter tido a coragem de poder botar isso em pauta aqui. Hoje é um dos principais problemas enfrentados pelo brasileiro. São 40 mil mortes violentas em nosso país. E isso, senhor presidente, é por uma maioria levada a efeito pelo tráfico de drogas, pelas facções e organizações criminosas que eles aqui insistem em defender. E o Brasil tem que ver isso. Por isso, a oposição é uníssona em dizer não a esse requerimento. Como orienta o governo, deputado Zé Guimarães. O governo, presidente, encaminha o voto sim, até porque a sexta versão encaminhada no sistema da Câmara diz bem das fragilidades do relator ao apresentar o seu relatório. Cria muito mais uma confusão dentro do sistema penal brasileiro. Então falava agora o José Guimarães, né, da oposição. Não, do governo. Do governo. Perdão, do governo. Eu estava aqui lendo sobre a oposição, né, que estava falando a respeito disso. A oposição, agora há pouco, votava sobre esse requerimento que está sendo apresentado, né, Rodrigo? Não é para derrubar a votação nesse momento, isso. Pelo que explica aqui a Carol Souza. Nossa pelo que eu entendi, há um requerimento para que volte para a versão original do governo. Por isso que a oposição está votando não. Não é votando não ao relatório do Derrite, é votando não a esse requerimento. Por isso que a gente tem que esperar mais um pouco. Nós estamos ainda numa fase ali dos debates. Ainda não é a votação final do requerimento do projeto, aliás, do Derrite. Exatamente. Então, agora a gente vai continuar acompanhando pelo nosso site, em slnoticias.com.br. O Kleber Lourenço, nosso repórter, também está de olho nisso. Heloísa Vilela está lá em Brasília, também acompanhando todas as atualizações. Vem no nosso site e também a partir das 7 horas da manhã, porque agora na sequência do N2 a gente vem com o Precisamos Conversar. Então segue, hein, gente, a votação do PL antifacção e qualquer novidade de olho no nosso portal do SL Notícias e nas nossas redes também. Por favor. Vamos nessa? Vamos lá. Então, boa noite a todos. Amanhã a gente está de volta por aqui. Democracia radical. Já ouviu falar sobre esse conceito? Não existe democracia se não formos ao limite em busca de mais direitos, igualdade e liberdade. Esse é um conceito necessário que hoje faz parte do campo de estudos da teoria crítica e que iremos estudar no nosso curso de pós-graduação do ICL. Eu vou contar mais sobre isso no dia do lançamento oficial da pós, dia 27 de novembro, uma quinta, às 20 horas. Eu te espero lá.